Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre as medidas adotadas pela Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social de João Pessoa em relação ao Hotel Globo, um importante bem histórico da Paraíba que está em situação precária. Também vai ver reportagens sobre a ação civil pública ajuizada pela Promotoria da Saúde para obrigar o Estado a realizar cirurgias ortopédicas no Hospital Infantil Arlinda Marques e sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual para combater a venda casada e o exercício ilegal da medicina em óticas de Guarabira e na capital. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que vai falar sobre o trabalho do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Estado. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Apesar de proibida por lei, muitas óticas na Paraíba estão praticando a venda casada de serviços e produtos ao oferecer aos clientes consultas oftalmológicas gratuitas ou a baixo custo na compra de óculos. Além do descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização também constataram o exercício ilegal da medicina por optometristas, o que pode colocar em risco a saúde das pessoas. A seguir, você vai ver que medidas foram adotadas pelas promotorias de justiça da capital e de Guarabira para combater o problema. Ao andarmos pelo centro da capital paraibana e nas cidades do interior, não é difícil nos depararmos com propagandas em óticas em que se oferece o óculos e de brinde a consulta oftalmológica gratuita ou com preço muito barato. O que muita gente não sabe é que essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque configura venda casada. Além disso, o barato pode sair caro, já que na maioria das vezes o famoso exame de vista não é realizado por um médico oftalmologista, que é o profissional qualificado e habilitado por lei para prescrever lentes e óculos e para diagnosticar doença dos olhos ou que afetam a visão. Quando um óculos é prescrito por um não médico, ou seja, por um não oftalmologista, existem riscos, porque existem doenças oculares que podem surgir depois dessa prescrição do óculos. Como assim? Não é o óculos prescrito errado, é simplesmente aquele paciente ter uma doença numa fase inicial que não é identificada. Passado alguns anos, essa doença, quando ela vem realmente surgir, ela já está numa fase que é de difícil tratamento. Existe, então, a medicina preventiva. A medicina preventiva é feita com cuidados, com exames oculares bem feitos. Exame ocular bem feito significa exame feito por médico especialista em oftalmologia, por médico que é capaz de identificar e tratar doenças que, se não tratadas no seu devido tempo, pode levar à cegueira. Foi o que aconteceu em Guarabira, na região do Brejo Paraibano, com uma paciente que foi atendida indevidamente por um optometrista em uma ótica da cidade. Sem o diagnóstico correto da doença, ela acabou tendo descolamento de retina e ficou cega de um olho. O caso chegou ao conhecimento da promotoria local, que começou a investigar a atuação de profissionais não médicos em óticas do município. As investigações tiveram apoio da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Medicina. É muito importante essa ação que foi desenvolvida em Guarabira pela promotoria, até porque o optometrista ele não é médico. Muitas farmácias utilizam desse sistema para, muitas vezes, dando a entender até a população que eles são médicos, mas é perigoso. Os optometristas eles estão capacitados a fazer lentes, mas não a examinar pacientes. É por isso que nós, enquanto Conselho de Medicina, combatemos tanto essas ações dos optometristas.
Ao constatar o exercício ilegal da medicina e a prática da venda casada, a 5ª Promotoria de Justiça de Guarabira ajuizou uma ação civil pública contra os optometristas Walter Araújo Brito e Sueliton Brigel Monteiro de Brito e contra as óticas Dois Irmãos, Martins e Nova Ótica. E a Justiça deferiu que as óticas que foram demandadas na ação, bem como os optometristas, os profissionais que vinham praticando esse exercício irregular da medicina, digamos assim, que eles se abstenham dessa prática, que eles também suspendam toda e qualquer propaganda nesse sentido, que possa induzir o consumidor a estar sendo alvo desse tipo de atividade irregular. E, por fim, foi determinada a apreensão de todo e qualquer equipamento de uso privativo de médico que estivesse dentro das óticas. E se alguém tiver conhecimento de alguma prática irregular, nesse sentido, é comunicar ao Ministério Público, porque, inclusive, a decisão liminar estabeleceu multa diária para cada vez que for constatada uma irregularidade dessa natureza. Na capital, a Promotoria de Justiça da Saúde também investiga uma denúncia de que uma paciente teria tido complicações na visão porque foi atendida por um optometrista. Além disso, para coibir o exercício ilegal da medicina e a venda casada em óticas em João Pessoa, foi celebrado em 2007 um termo de ajustamento de conduta com a Secretaria Municipal de Saúde, as vigilâncias sanitárias do Estado e do município, entidades médicas e sindicatos das óticas sobre a regulamentação e fiscalização da profissão de optometria e medicina. A partir de então, os optometristas só se tivessem as suas responsabilidades como ópticos na confecção de lentes prescritas pelos médicos oftalmologistas com base na lei, que é de 1932, por sinal bastante antiga, mas a lei 20.931, de janeiro de 1932. Então, toda que foi o respeito a esta lei, que está em vigor ainda, que cada um se ativesse à sua própria responsabilidade de sua área de conhecimento. O descumprimento do TAC resultará em ação penal por crime de desobediência, ação judicial por atos de improbidade administrativa, multas contra proprietários de óticas, optometristas, óticos e médicos, além da interdição de estabelecimentos e apreensão de equipamentos. O artigo 39 do Decreto-Lei 20.931, de 1932, diz que as óticas são proibidas de confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências de seus estabelecimentos. Já o artigo 13 do Decreto-Lei 24.492, de 1934, proíbe proprietários, sócios, gerentes, óticos práticos e demais empregados de escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das penalidades previstas em lei. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Cerca de 50 pacientes, entre crianças e adolescentes, aguardam ansiosamente há meses por cirurgias ortopédicas no Hospital Infantil Arlinda Marques, que fica em João Pessoa. A situação levou a Promotoria da Saúde local a ajuizar uma ação civil pública contra o Estado para obrigá-lo a realizar esse procedimento.
A demora para a realização de cirurgias ortopédicas em crianças e adolescentes no Hospital Infantil Arlinda Marques, localizado em João Pessoa, chamou a atenção do Ministério Público Estadual, que ajuizou uma ação civil pública contra o Estado para cobrar da Secretaria da Saúde a estrutura e os materiais necessários para realizar esse procedimento em 50 pacientes que integram uma lista de espera, que para alguns já dura 5 anos. A ação tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública da capital, onde foi promovida, no último dia 19 de maio, uma audiência com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do hospital e com a promotora da saúde de João Pessoa para resolver o problema. Ficou definido a criação de uma comissão formada por especialistas daqui do Hospital Infantil Arlinda Marques para reexaminar esses pacientes pediátricos. Eu vou convocar meus colegas ortopedistas para a gente avaliar os pacientes, chamá-los, né, e revisar os procedimentos. A gente começa a organizar e dentro do prazo que o juiz determinou, a gente vai apresentar para ele a lista de crianças, né, e os materiais necessários. Na audiência, o juiz também determinou o prazo para que o Estado providencie os materiais necessários à realização das cirurgias. A gerente de regulação da Secretaria de Saúde falou das medidas que já foram adotadas. Já abrimos processo licitatório, né, para aquisição dessas órteses e próteses e materiais. São próteses de alto custo, não recebemos recursos pelo Ministério da Saúde, porque ainda não temos habilitação para ortopedia. E aí nós temos que comprar todas esse material e esses OPMs com recurso próprio do governo do Estado. Para a promotoria, a expectativa é de que o problema seja resolvido em breve. Até junho tenhamos uma resposta efetiva, né? Assim a gente espera. A justiça é muito cooperativa, o nosso juiz é muito sensível, todos os juízes da Fazenda entendem a situação, mormente por se cuidar de crianças e deixar a gente numa situação, de uma certa forma, emocionalmente, até abalados, né? Porque a gente que está à frente vê realmente o caso é muito sério. Você vê crianças ficando deficientes, quando poderiam ficar sãs. Crianças que daqui a 10 anos poderiam ser uma força laborativa, não vai ser, porque se continuar desse jeito, não vai ter condição. Serão que vão se aposentar? Quer dizer, isso não é justo, né? Então a gente está correndo atrás. E estamos esperançosos. A partir de hoje, eu creio que a gente vai conseguir. A expectativa também é compartilhada por familiares de um dos pacientes que há 5 anos aguarda por uma cirurgia ortopédica para fazer uma correção no pé esquerdo. Eu espero que depois dessa audiência o caso vá para frente, né? Porque não só tem ele à espera dessa cirurgia, tem várias crianças, né? Não se deve só pensar em uma criança, mas nas outras que ainda estão à espera. Eu estou pedindo a Deus que seja mais rápido, né? Porque ele já tem 10 anos, né? Daqui a pouco ele está com 11, daqui a pouco ele se torna um adolescente, um rapazinho, um homem já feito, e com esse mesmo problema, fica difícil, né? Tombado há quase 40 anos pelo patrimônio histórico, o Hotel Globo, localizado na capital, encontra-se em estado de abandono. Para obrigar o estado da Paraíba e o município de João Pessoa a recuperarem e preservarem esse bem, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social ajuizou uma ação civil pública que teve o pedido liminar deferido pela Justiça. É o que você confere agora. Tombado em 1978 pelo IFAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o Hotel Globo atualmente está em situação precária. Ao chegarmos no Hotel Globo, constatamos um verdadeiro estado de abandono. Lixo por toda parte, depredação, relatos de consumo de drogas, invasão por vândalos. Por esse motivo, a 2ª Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social requereu dos órgãos competentes a imediata recuperação do hotel.
O pedido de liminar foi requerido em ação civil pública ajuizada pela promotoria contra o Estado, o legítimo proprietário do Hotel Globo e o município de João Pessoa, que ao obter a cessão de uso do imóvel em julho de 2014, se comprometeu a recuperá-lo e a revitalizá-lo, chegando a anunciar que havia recebido do Ministério da Cultura R$ 770 mil para a realização dessas obras. Também são réus na ação o IFAEP e a COPAC, Coordenação do Patrimônio Cultural da capital. O Estado, frises, que eu gosto de deixar os pontos nos is, fez a parte dele antes de entregar com relação do compromisso, que era a recuperação da barreira que tinha já ido abaixo, que estava comprometendo inclusive todo o prédio. Essa já está pronta, essa o Estado fez. Mas o que é que acontece? A Prefeitura hoje tem essa responsabilidade e não fez até agora, e a gente ingressando no Judiciário, a doutora Andréia Lopes teve a coragem, teve o compromisso, teve a representatividade que todos os jurisdicionados da Paraíba esperam, ou seja, a prestação jurisdicional a contento, não nenhuma decisão que possa comprometer ou possa fazer uso o executivo de achar que com ela vai contar uma procrastinação. Ela deu a determinação imediata, através da antecipação da tutela, de que fosse o município, o Estado, o COPAC e o Patrimônio, o IFAEP, fosse de imediato recuperado aquele imóvel que é o Hotel Globo, dando um prazo máximo de 1 ano, certo, para a conclusão. Localizado na Praça de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa, o hotel, que foi construído em 1929, se tornou museu ao longo dos anos. E o mais importante é que esse hotel, a gente não tem como falar do Varadouro sem incluir nessa história o Hotel Globo. Ele deu vida, ele deu pujança, ele deu fervor a essa artéria que nós estamos. Na medida que a gente vai vendo o Hotel Globo, a gente vai entendendo todo o entorno dele, né, com o sobrado, com os casarios e a beleza que esse entorno faz. Esse passo que nós estamos aqui com a Igreja São Pedro Gonçalves completando o espaço, ele conta a história da nossa cidade. Aqui passaram os grandes artistas, os grandes nomes da história do Brasil que visitaram a nossa cidade, se hospedaram no Hotel Globo. Os moradores da Cidade Baixa, o cantinho histórico da capital paraibana, lamentam a situação em que se encontram as duas edificações do Hotel Globo e esperam que a determinação judicial seja cumprida. É uma pena, né, ver um prédio histórico como esse, que tem tanta importância para a história da cidade, estar abandonado dessa forma. Até um certo tempo atrás ele ainda funcionava, mas funcionava também através de um convênio com o governo da Espanha, né, e que quando se acabou esse convênio, o prédio ficou completamente abandonado, e aí você vê que foram acontecendo coisas do tipo desmoronamento de dos lados do prédio, aí o prédio foi completamente abandonado, então virou um ponto de uso de droga constante, e o prédio foi assaltado, tudo que está lá já foi roubado dentro do prédio, né? Então, para a gente que mora por aqui, que quer ver o prédio funcionando e cumprindo a sua função social enquanto prédio histórico, é muito triste ver isso acontecendo. Você sabe o que é agravo? Então, confira agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. Agravo é uma das formas de recurso que é disponível às partes para, inconformado com algum despacho interlocutório praticado pelo magistrado, daquela decisão que lhe foi desfavorável. Este é uma peça processual que tem o prazo de 10 dias para que a parte interessada possa ingressar em juízo contestando aquela decisão que não tem um efeito decisivo, ou seja, do mérito da questão que está sendo apurada. Nesse caso específico, vamos dar como exemplo a concessão de uma medida liminar. A medida liminar ela é uma antecipação do direito pleiteado, em que a parte pode recorrer dessa decisão se ela não lhe for favorável. Esse é um dos exemplos clássicos do que você tem do agravo propriamente dito. No próximo
próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça, Valberto Lira. Ele vai falar sobre o trabalho do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos. Não saia daí! Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Nesta edição, o MPTV recebe no estúdio o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que vai falar sobre o trabalho do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das ILPs, as instituições de longa permanência para idosos, no estado da Paraíba. Procurador, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Prazer estar com vocês aqui e também explicar a sociedade paraibana. Procurador, vamos começar a entrevista explicando o que são as ILPs. As ILPs são as instituições de longa permanência, a nova denominação que foi dada aos antigos abrigos de idosos. A resolução da Anvisa, que veio regulamentar essas instituições, baseado no Estatuto do Idoso, veio apresentar vários tipos de situações de atendimento às pessoas idosas. E uma dessas são as ILPs, que são justamente essas casas que têm como um foco principal o acolhimento de pessoas idosas com mais de 60 anos e que estão em situação de não ter um cuidado dentro do seu próprio lar. Daí ela ter esse norte de longa permanência desses idosos nessas instituições. Quais são os principais problemas encontrados nas ILPs aqui na Paraíba? Nós começamos a fazer esse monitoramento através do comitê desde 2008 e a partir daí nós temos sentido, isso é muito gratificante, que as instituições têm progredido e têm procurado se adaptar às novas normas, vamos dizer assim, embora o estatuto não seja mais tão novo, que é de 2003. Nós encontramos muita dificuldade, por incrível que pareça, nas instituições que ficam na chamada região metropolitana. O que mais caracteriza essa dificuldade é a falta de transparência na administração, é a falta de profissionalismo na administração. A maioria dos administradores, dos diretores, dos representantes dessas instituições, eles esquecem que eles têm obrigações também, não só têm a vantagem de ficar e arrecadar o que é determinado por lei das pessoas idosas, mas eles têm as obrigações de oferecer também condições a essas pessoas que lá vivem. Infelizmente, nós nos deparamos com uma ausência total de profissionalismo, repito, e isso nós verificamos mais nas instituições de longa permanência para idosos, situadas na região metropolitana, com exceção de uma que fica no município de Cabedelo, que é a FANUEL, é de uma instituição católica, que ela tem se adaptado e tem avançado muito nessa sua adequação às normas legais. Pelo interior, nós temos encontrado avanços significativos. Algumas instituições, infelizmente, o comitê teve que fazer uma interdição. Nós tivemos interdições de uma instituição em Esperança, outra em Monteiro, que foi reaberta e hoje é um top. E temos também parcialmente uma interdição de uma instituição na cidade de Uiraúna. O mais, a gente tem um acompanhamento, esse acompanhamento é anual e nós temos constatado avanços que são significativos e muito gratificantes, principalmente para nós que fazemos parte do comitê. Procurador, os comitês permanentes de monitoramento e fiscalização são exigências da lei? Não, o Estatuto determina que o Ministério Público, os Conselhos Municipais dos Idosos e as Vigilâncias Sanitárias são os órgãos principais da fiscalização dessa instituição. Porém, a experiência e a necessidade nos fez aglomerar
e num comitê outros órgãos que também têm o poder e a capacidade, melhor dizendo, de nos apontar quais são as deficiências dessas instituições. E é por conta disso que o nosso comitê é um comitê múltiplo, são parceiros do Ministério Público, Conselho de Engenharia e Agronomia, o Corpo de Bombeiros, Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, os que eu me lembro agora, me perdoe os parceiros se eu esqueci, e além do Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Assistência Social. Quais as atribuições do comitê? O comitê tem, o próprio nome está dizendo, é de monitoramento e fiscalização. Ele tem um cunho mais, digamos assim, de orientação, porque depois de toda e qualquer visita, cada um desses órgãos emite um relatório, e esse relatório chega ao centro de apoio, que da coordenação, que atualmente eu ocupo, e a partir daí nós fazemos análise e distribuímos com os colegas promotores, mandamos para as comarcas. E nos propomos a realizar audiências públicas, porque nós precisamos chamar a responsabilidade do poder público e a sociedade civil, para que vejam com os olhos diferentes a situação dessas instituições. Não é deixar só, infelizmente acontece, pegar o idoso, que é um peso para algumas famílias, colocar nessa instituição e pronto, esqueceu dele. Isso é um crime, inclusive, que está previsto, e os senhores dirigentes das instituições são omissos nesse sentido de comunicar ao Ministério Público essa ausência e esse abandono que os familiares fazem das pessoas idosas. O comitê permanente é coordenado pelo Ministério Público Estadual através do senhor. Essa coordenação é uma prerrogativa do MP ou ela pode ser feita por outros órgãos? Não, é mera prerrogativa nenhuma. Apenas os órgãos que integram o comitê decidiram de que o Ministério Público assumiria essa coordenação desse comitê, melhor dizendo, mas qualquer um pode ocupar, sim. Quantas instituições já foram inspecionadas e qual a situação delas atualmente? Nós temos hoje, oficialmente, de conhecimento nosso, que são cadastradas 42 instituições, embora saibamos que existem outras. Agora mesmo tivemos conhecimento de que em Campina Grande tem 2 instituições novas que não constam do nosso cadastro, e isso é uma parte também errônea, porque para que a instituição funcione, vamos dizer, para que ela abra as suas portas, é necessário que ela cumpra uma série de requisitos, e isso não está acontecendo. E temos conhecimento também, mais recentemente, de uma instituição nessa mesma perspectiva, nessa mesma situação, que estaria sendo instalada no município de Bahia. Então, a partir de agora é que o comitê vai ter um foco, principalmente com relação a essas que chega ao conhecimento nosso que elas estão funcionando e funcionando de uma maneira irregular e ilegal. Houve melhoria nessas instituições ao longo dos anos? Houve. De uma maneira muito visível, volto a dizer, principalmente das instituições que nós temos acompanhado mais de perto no interior por conta dessa facilidade. Primeiro, de que nós conseguimos conscientizar os senhores dirigentes das instituições de que eles têm que obedecer ao regramento geral. E isso nós temos que contar efetivamente com a participação incisiva dos colegas promotores e promotoras do interior. Aqui, volto a dizer, nós estamos partindo para a nova percepção e fiscalização dessas instituições para que, a partir daí, o comitê tenha como forçar, vamos dizer assim, para que esses dirigentes tenham a responsabilidade e sejam chamados à responsabilidade, porque muitos deles estão descumprindo as normas do Estatuto do Idoso. Procurador, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor explicasse ao telespectador qual a importância do comitê e o que o cidadão pode fazer em relação às instituições que ele saiba que não estejam atendendo bem aos idosos. O perfil desse comitê, ele tem um contributo espetacular para as ações do Ministério Público, e nós agradecemos essa parceria, porque são visões múltiplas, né? O Conselho de Engenharia e Agronomia, e a gente quer ressaltar que todos esses conselhos são conselhos não de fiscalização em si,
mais que fiscaliza as atividades dos profissionais, mas o Conselho ele chega a ter uma visão sobre a acessibilidade sobre a parte física. Então, a partir desse relatório, nós exigimos essas modificações. A parte de medicina já vai olhar se os prontuários desses idosos que lá se encontram obedecem às normas que são previstas para o médico. O de enfermagem também na área de enfermagem, a farmácia com cuidado de medicamentos, a nutrição, porque nós temos essa preocupação para que não seja levado aos idosos qualquer tipo de alimento. Nós temos a fisioterapia, que também tem essa preocupação, enfim. Todos esses órgãos têm um ponto certo de análise e de visão. E que, ao final, na elaboração desse relatório, nós juntamos todas essas sugestões e, a partir daí, buscamos esse ajustamento de conduta dessas instituições, do seu representante, com os promotores e promotoras nas diversas comarcas. Procurador, muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço a vocês a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.